Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Mentor. Meu nome é Pedro Cook e hoje a gente vai para mais um Fora da Caixa, quadro que a gente separa algumas perguntinhas que vocês mandam pra gente lá no Instagram e traz aqui para responder com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de detalhes. Então, editor, roda a vinheta e bora pro vídeo. Antes de partir aqui para a primeira pergunta, já peço para você deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que isso ajuda demais o crescimento aqui do nosso projeto, para a gente continuar entregando cada vez mais conteúdo de qualidade e conseguir agregar na sua preparação. E a primeira pergunta é do Michel: dormir pouco, 5 horas, para estudar vale? Então, quando a gente fala de estudo e memorização, o sono ele é fundamental para que nós tenhamos um processo saudável de memorização das informações que a gente teve contato durante o dia. Os estudos apontam que é durante o nosso sono que a gente transfere as memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo. Então é fundamental, quando a gente fala sobre sono, sobre descanso, levar em consideração dois fatores. O primeiro fator é a quantidade e o segundo é a qualidade desse sono. Ambos são fundamentais. E muita gente confunde, acha que um sono de qualidade são muitas horas de sono. E na realidade não é nada disso. Uma coisa é a quantidade, outra coisa é a qualidade do sono. Com relação à quantidade, isso varia um pouco de pessoa para pessoa e também varia com as atividades que você teve no seu dia. Se você teve um dia muito exaustivo física e mentalmente, provavelmente você vai precisar de mais horas de sono para se recuperar. E também acaba variando de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas conseguem dormir menos horas de sono e se sentem bem no dia seguinte. Outras pessoas precisam de mais horas de sono. O fato é que o nosso organismo ele é capaz de se adaptar a diferentes horas de sono. Eu mesmo sempre dormi por volta de 7 horas e meia a 8 horas. Durante a minha preparação para o concurso, eu reduzi isso para 6 horas. No início, claro, foi difícil, demorou um tempo até eu adaptar, mas uma vez que meu corpo ficou acostumado, que eu adaptei isso à minha rotina, foi tranquilo para mim. Eu estava completamente descansado depois de 6 horas de sono. Então, nosso corpo sim é capaz de se adaptar a diferentes horários de sono, desde que seja um sono de qualidade. Entretanto, alguns estudos científicos apontam que a médio e longo prazo, quando você dorme menos de 6 horas por noite, isso acaba sendo prejudicial para sua memória, para o seu desempenho, para o seu aprendizado e para o pleno funcionamento do seu corpo. Na sua pergunta, você perguntou se 5 horas era o suficiente. Se for um tiro curto, poucas semanas ali até a sua prova, se realmente você precisa fazer essa redução, acredito que não seja um grande problema, desde que essas 5 horas sejam um sono de plena qualidade. Agora, se você for estender isso para um médio e longo prazo, aí eu já acho que pode ser um pouco prejudicial. E quando eu falo de qualidade de sono, tem várias coisas que influenciam nisso, desde alimentação, atividades físicas, a atividade que você faz antes de dormir, aquilo que você faz logo que você acorda. Então tem muitas coisas envolvidas e isso é um tema para um outro vídeo que a gente pode abordar e aprofundar um pouco mais sobre isso. E a próxima pergunta vai do Yuri DH. Qual livro está lendo no momento? Bom, atualmente eu estou lendo esse livro aqui, chama Indistraível: Como Dominar Sua Atenção e Assumir o Controle da Sua Vida. É basicamente um livro sobre foco, atenção, como melhorar o poder de concentração, como reduzir as distrações do seu dia a dia. É um livro bem curtinho, bem direto, traz ensinamentos bem bacanas, é um livro que não é só teórico, ele traz diversas formas práticas para você implementar no seu dia a dia. Depois eu posso fazer um vídeo também só sobre alguns livros que eu acho interessante nessa pegada, que possam te auxiliar na sua preparação, no seu estudo, no seu desempenho no dia a dia, na sua produtividade. Eu posso fazer uma playlist futuramente aqui com livros que realmente possam agregar para você. E a próxima pergunta vai da Fran Ferreira: por onde retornar os estudos para PF? Aulas, PDFs, questões? Tô perdida. Então, primeiramente, quando você vai retomar os estudos, acredito que você já tenha ali estudado em algum momento da sua vida para esse concurso ou para outro concurso, que é retomar esses estudos. Primeiro passo é você fazer um diagnóstico para ver em que ponto que você se encontra, ou seja, o quanto daquilo que você já estudou você ainda lembra hoje em dia, como você tá naquelas matérias ali que você já viu, você esqueceu completamente, você ainda lembra algumas coisas. A primeira coisa é fazer alguns diagnósticos, seja fazendo alguns simulados, fazendo baterias de questões das matérias que você já viu, e aí sim você vai conseguir identificar em que ponto você se encontra. Bom, de repente língua portuguesa e informática você ainda tem uma base bacana, você ainda lembra. Então essas são matérias que você vai poder colocar uma carga horária mais reduzida. Já outras matérias, direito ali, por exemplo, você não lembra nada. A carga horária provavelmente vai ter que ser um pouquinho maior. Então você vai começar a estruturar a sua rotina de estudos com base nesse diagnóstico, para saber o que você lembra dos estudos, o que você não lembra, o que você vai ter que começar do zero. E a partir disso, você vai começar a estruturar a sua rotina. E aí, se você vai retomar essas matérias que você já não lembra de mais nada e vai começar as matérias que você nunca viu por PDFs ou por videoaulas, isso aí é completamente pessoal. Vai depender muito do seu perfil de aluno. Se você aprende mais através da leitura, através do audiovisual, de uma videoaula, de um professor te explicando, eu sugiro sempre que você teste ali, experimente a matéria ali através do PDF, depois experimente o próximo tópico através de uma videoaula e veja qual que você se sente melhor, qual que você aprende melhor. E entenda o seguinte: um não necessariamente exclui o outro. Muitas vezes você vai utilizar PDFs para uma matéria, videoaula para outras, às vezes videoaula para um tópico da matéria que você não entendeu muito bem ali pelo PDF e vice-versa. E com relação às questões, essas sim devem fazer parte, independente se você vai estudar por videoaulas ou PDFs. Em ambos os casos, eu sugiro que você coloque as questões aos montes na sua rotina de estudos. Então, basicamente é isso aí. Faça um diagnóstico geral ali através de listas de questões, simulados, plataformas de questões
questões online, e aí comece a traçar o seu plano a partir desse diagnóstico. E a próxima pergunta vai do Jonathan Henrique. Devo somar as horas das revisões com as horas de estudo líquida diária? Então, com relação a isso de horas líquidas, horas brutas, horas não líquidas, eu particularmente nunca fiz essa separação. Horas líquidas, horas brutas, não líquidas, sólidas, gasosas e etc. Para mim, horas de estudo eram horas de estudo. Não tinha isso de ficar diferenciando horas para revisão, horas para as questões. Hora líquida é realmente quando você está progredindo na teoria, revisão é outra coisa. Não, para mim, quando eu estava focado no estudo, seja fazendo revisões, seja assistindo videoaulas, vendo PDFs ou construindo meus materiais, meus mapas mentais, para mim, isso tudo eram horas de estudo e eram contabilizadas ali no meu dia a dia, na minha rotina. Eu costumava sim cronometrar as horas de estudo, mas quando eu fazia uma pequena pausa ali para tomar uma água, 2, 3 minutos, eu não costumava pausar o cronômetro. Até porque essas pequenas pausas são fundamentais para o nosso processo de aprendizado e para nossa memorização. Então eu contabilizava assim, sem problema. É claro que se eu parasse ali 10, 15, 20 minutos para fazer uma outra atividade, tinha algum imprevisto, alguma coisa aconteceu, eu precisei parar, aí sim eu parava de contabilizar as horas. Mas as pequenas pausas planejadas, que eram fundamentais para o meu aprendizado, eram contabilizadas também no horário de estudo. E muito mais importante do que ficar contabilizando as horas de estudo, ficar diferenciando entre horas para isso, horas para aquilo, horas líquidas, horas de questões, horas de revisão, muito mais importante do que tudo isso é a qualidade do seu estudo, ou seja, o que você faz nessas horas de estudo. E a próxima pergunta é do Lucas Mineto. Você acorda cedo todos os dias? Tem alguma dica com relação a isso? E sim, tenho várias dicas com relação a isso. Eu comecei a acordar cedo durante a minha preparação para o concurso. Eu tinha que trabalhar durante o dia, eu tinha que fazer minhas atividades físicas, eu treinava jiu-jitsu, então eu tinha que encontrar horas para estudar. E como a grande maioria das pessoas, eu acabei colocando o estudo ao final do dia. Eu pegava e ia pro trabalho, trabalhava o dia inteiro, fazia os meus treinos, chegava no final do dia já exausto, já cansado e tentava estudar. Eu vi que eu não rendia quase nada, eu não conseguia persistir, eu ficava cansado, às vezes dormia em cima dos livros. Então o que eu fiz? Eu comecei a acordar mais cedo e fazer o principal do meu estudo no primeiro horário do dia. Claro que eu tinha que acordar bem cedo, eu acordava de 6 horas no começo, depois eu baixei para 5 horas da manhã e não foi fácil me adaptar. No início eu não conseguia ficar plenamente acordado, foi difícil, até meu corpo acostumar, mas uma vez que meu corpo acostumou com aquele horário, era o horário que eu mais rendia no meu dia. Ali eu tava voando, eu aprendia muito melhor, eu memorizava muito mais informações, eu era muito mais produtivo. Quando chegava às 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã que eu tinha que sair pro trabalho, eu já tinha feito praticamente quase 3 horas de estudo. Ou seja, a minha principal obrigação já tinha sido cumprida. Claro que não é nada fácil começar a acordar cedo se você sempre teve um hábito de acordar ali 9, 10 da manhã. Mas o nosso corpo tem uma incrível capacidade de adaptação. Mas aqui vai algumas dicas para você que quer começar a acordar um pouco mais cedo e fazer as principais atividades do seu dia logo nesse primeiro horário. Primeira delas, claro, você vai precisar dormir um pouco mais cedo. Não adianta você querer dormir meia-noite, 1 da manhã e acordar às 5 da manhã. Aí é óbvio que você vai estar exausto, não vai conseguir render nada. Você vai ter que contabilizar suas horas de sono a partir do momento que você quer acordar. Se você quer acordar às 6 da manhã, contabiliza de trás para frente ali. Se você precisa de 7 horas de sono, por exemplo, para acordar bem, contabiliza de trás para frente. Você vai acordar às 6 horas da manhã, você vai precisar dormir até às 11 horas da noite. Uma dica que eu dou é não tente mudar drasticamente. Se você sempre acorda às 8 e meia, 9 da manhã, não tenta mudar para 4 e meia, 5 de um dia para o outro. Vai diminuindo gradativamente. Numa semana você muda para as 8 e meia e dorme meia hora antes. Depois você muda para as 8, dorme meia hora antes. Na outra semana você muda para 7 e dorme 1 hora antes. Até que você chegue no horário ideal para acordar. Muitas pessoas acabam desistindo por tentar fazer uma mudança muito brusca. Sempre acordaram ali 8 e meia, 9 da manhã. E aí do nada tentam acordar às 5 da manhã. Claro que depois de 1, 2 semanas vai estar se sentindo completamente exausto. Então tenta mudar isso gradativamente ali. Vai diminuindo de meia em meia hora, diminuindo o horário que você vai dormir também. E aí vai sentindo como o seu corpo responde. Tenha em mente que vai demorar. Primeiro dia vai ser incômodo, o segundo também. Primeira semana vai ser difícil, segunda vai ser um pouquinho melhor. Terceira, quarta aí você vai estar completamente acostumado. Outra dica importante é não pular os finais de semana. Às vezes a pessoa quer acordar ali às 6 horas da manhã de segunda a sexta e sábado e domingo quer acordar 10, 11 da manhã. Aí é claro que quando chegar na segunda-feira de novo, vai estar completamente desregulado, cansado novamente. Então se você quer implementar o hábito de acordar cedo, faça isso todos os dias, de segunda a segunda. No final de semana, claro, se você quiser acordar ali meia hora, 1 horinha depois, não tem tanto problema. O problema é quando você quer acordar 2, 3 horas ali de diferença, quer dormir 2, 3 horas mais tarde, aí sim você vai desregular tudo e vai ser muito mais difícil de implementar esse hábito. Um livro que me ajudou demais com essa relação do hábito de acordar cedo foi esse livro daqui, O Milagre da Manhã. Um excelente livro também, bem curtinho, bem direto, com várias dicas práticas para quem quer acordar cedo e para ser muito mais produtivo no seu dia a dia, na sua rotina. Entenda o seguinte, quando você acorda às 5 da manhã, você executa as principais atividades, ou seja, que você está comprometido com você mesmo, com seus objetivos, não vai ter quase nenhuma distração, ninguém vai te interromper, você vai estar focado 100% no seu projeto. E quando todo mundo à sua volta estiver começando a acordar, ali às 8, 8 e meia da manhã, já vai ter cumprido as principais atividades do seu dia. Sem falar que acordando num horário ali que está praticamente todo mundo dormindo, isso alimenta um pouco sua sensação de disciplina, sua sensação de comprometimento com o seu objetivo. Bom, no vídeo de hoje é isso. E se você tem alguma outra dúvida que você queira que a gente responda aqui nesse quadro, deixa nos comentários aqui do YouTube. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal se não for inscrito, deixar um like aqui embaixo que isso ajuda pra
pra caramba o nosso projeto e a gente quer crescer e agregar cada vez mais. No vídeo de hoje é isso, tamo junto e até a próxima.